1 João, capítulo 2, do verso 12 a 14, que diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Oremos. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, nessa manhã nós queremos estudá-la, e queremos também, Deus, que a Tua palavra seja aplicada na nossa vida, que possamos colocar em prática aquilo que nós estamos estudando, aprendendo, Deus, e possamos glorificar o nome do Senhor, sendo cada vez mais parecidos com Cristo, da forma como o Senhor chamou a igreja a ser, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abra o nosso entendimento, a nossa mente, abra os olhos aqui e abra, Deus, o entendimento para que possamos entender e compreender a Tua palavra, o Teu Evangelho, e perceber que somente por meio do Senhor nós podemos obter a salvação e também todas as bênçãos dessa vida, somente por meio de Ti, Deus. Não há nada neste mundo que nos traga vida verdadeira, somente o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado essa carta de João já há algum tempo. Nós estamos fazendo essa exposição desde o capítulo 1, já passamos pelo capítulo 1 inteiro, estamos aí no capítulo 2, chegando nessa parte que João vai falar a respeito da nossa maturidade, mas nós já vimos tantas coisas preciosas que nós podemos encontrar na palavra de Deus, e só esses estudos que nós fizemos do capítulo do livro de João, desde o capítulo 1, nós podemos encontrar tantas pérolas que o Senhor nos ensina. Por isso, meus irmãos, não se apegue à palavra de Deus apenas no domingo de manhã. Faça isso durante a semana. Estude, leia a palavra de Deus, confronte a palavra do pastor aqui com a palavra de Deus. Veja se está realmente coerente com o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós somos chamados a viver uma vida de relacionamento com Deus, não somente no domingo, mas durante toda a semana. E nós temos aprendido aqui nessa carta de João o verdadeiro cristianismo, o cristianismo genuíno. E João escreve essa carta justamente para falar a respeito do evangelho verdadeiro, do cristianismo verdadeiro. E ele vai falar a respeito de algumas características do evangelho e da forma como o cristão deve viver. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que o apóstolo João aqui, ele propõe alguns testes que poderiam revelar a falsidade de alguns que se dizem crentes e estão dentro da igreja. Então João, quando ele escreve, ele quer justamente demonstrar que existem infiltrados dentro da igreja, mas também ele escreve, no capítulo 5 você vai ver ele dizendo por que ele escreve justamente para confirmar a salvação da igreja, para confirmar que Cristo perdoou o pecado da sua igreja, que Cristo morreu pela sua igreja. E se você é crente em Cristo Jesus, você pode ter a certeza disso. Por isso que João escreve, depois você leia essa carta e veja, perceba quantas vezes João fala: olha, se você está dizendo que você é filho de Deus, mas vive dessa forma, você está sendo incoerente com o que você está dizendo. Se você está dizendo que ama Deus, mas não ama seu próximo, você está sendo incoerente. Se você está dizendo que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos, não há verdade em você. Então, João nos leva a analisarmos, a percebermos, a verificar a nossa vida se nós não estamos sendo incoerentes com aquilo que nós professamos, com aquilo que a nossa boca professa, aquilo que nós dizemos que somos, precisa estar de acordo com a palavra de Deus, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E aqui, João já fez dois testes, né, que João faz aqui. Ele faz o teste moral, no capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 2 ali, João vai falar sobre esse teste moral. Né? Deus é luz e nele não há trevas. Se você está na treva, logo, você não está na luz. Se você professa com a tua boca que você é de Deus, mas você está nas trevas, reveja isso aí. Na verdade, o que João fala? Ele diz: você é mentiroso. Você está mentindo. Porque Deus é luz. Não tem
como habitar trevas na luz. Onde a luz resplandece, as trevas já não podem existir. E o segundo teste que João vai fazer aqui é o teste social. É o teste daquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo. Não ama os seus irmãos. Isso nós estudamos da última vez. Nós vamos seguir aqui, porque depois dessas palavras duras que João fala, e lembra que João, se você quiser saber mais, meus irmãos, a respeito da introdução do livro de João, você pode procurar no nosso YouTube. Tem todas as pregações, desde o capítulo 1, essa exposição da Bíblia, desde o capítulo 1, e você pode acompanhar lá tudo que nós já vimos aqui a respeito desse texto. Mas se você lembra, João ele é muito direto. Ele não fica dando voltas, não. Ele não fica dizendo, tentando chegar numa conclusão, como Paulo muitas vezes faz, né? Não estou dizendo que é bom ou é ruim. Paulo ele tenta trazer argumentos para chegar numa conclusão. João é simples e direto. Se você fala isso e faz daquilo, você é mentiroso. Se você vive em pecado, você não é filho de Deus. Ele é direto, ele não dá voltas. Né? E depois dessas palavras duras, ele tenta trazer, acho que um ânimo para a igreja, um refrigério, porque ele vai falar mais palavras duras mais para frente. Mas ele tenta trazer esse refrigério. E nessa passagem que nós vamos ver hoje, essa organização que João faz da escrita, alguns vão dizer que é uma poesia, que é um louvor que João faz aqui. E ele endereça justamente a palavra, a ação e a razão daquilo que ele está falando. Por exemplo, ele endereça a quem? Aos filhos, aos pais, aos jovens. Qual que é a ação dele que ele diz ali? Eu escrevo, eu escrevi. E qual é a razão? Por causa dos pecados perdoados. Porque vocês conhecem a Deus, porque vocês já venceram e vencem o maligno. É por isso que eu estou escrevendo. Essa é a razão do porquê que eu escrevo. Então, meus irmãos, existe aqui algumas variações no entendimento dos teólogos a respeito desses termos, né, dos filhinhos, dos pais e dos jovens. Né? Alguns vão defender que João está falando sobre faixa etárias mesmo. Ele está falando sobre a questão da idade das pessoas. Né? Vai falar que na igreja tem as crianças, na igreja tem os adultos e na igreja tem os jovens. Então, e outros vão dizer que João está trabalhando com um nivelamento de maturidade espiritual. Eu vou mais por essa linha, até porque os principais teólogos reformados, eles entendem nessa linha também, que João está falando sobre maturidade espiritual aqui. Mas se você quiser entender como idade etária, faixa etária mesmo, não há problema nenhum. Você vai ver que vai aplicar da mesma forma esse texto aqui. Então, o que João fala aqui? Ele fala que os filhinhos, eles sabem que eles são perdoados. Que eles conhecem o Pai. O que ele fala dos pais? Eles falam que os pais também conhecem aquele que existe desde o princípio. E dos jovens? Ele fala que os jovens são fortes. Eles vencem o maligno. A palavra de Deus permanece neles. Meus irmãos, isso é a igreja. Constituída de filhos, pais, jovens, que foram perdoados por Deus, que conhecem a Deus e podem vencer o maligno. Então eu quero fazer uma exposição desse texto. Acompanhe comigo, te convido a deixar a Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma exposição versículo a versículo. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque como João ele repete algumas frases aqui, eu vou tentar fazer uma exposição de uma forma geral do que João está querendo dizer aqui para nós. Veja no versículo 12 que ele diz filhinhos. João várias vezes usa essa palavra filhinhos. Por que eu entendo que a gente não deveria considerar a faixa etária? Porque senão, todas as vezes que João fala de filhinhos, a gente tem que considerar, então, crianças. Só que a gente vê, quando a gente vê em João, que não necessariamente João está usando filhinhos como uma ideia de crianças, estou falando somente para crianças, mas ele fala de uma forma amorosa. Ele quer demonstrar, e João aqui já está numa idade muito avançada, ele quer demonstrar o seu amor, o seu afeto. Não é assim que a gente trata as pessoas que a gente ama, meus filhinhos, meus queridos. Dessa mesma forma, João está fazendo aqui. A palavra filhinhos é teknia, no grego. E é uma palavra neutra. Ou seja, não é nem feminino nem masculino. E ele é usado muitas vezes, na maioria das vezes, quando você pega essa palavra no Novo Testamento inteiro, ele é usado com esse sentido de afeto. E apenas João ele vai usar essa palavra. Justamente porque ele quer demonstrar o seu afeto. Tanto no Evangelho, quando ele vai falar que Jesus chamava assim também os discípulos, meus filhinhos. Ele está demonstrando afeto, amor. E aqui também ele está fazendo isso nessa carta, demonstrando esse afeto, esse amor. E nesse capítulo 1, você vai ver ali no verso 1 que ele usa essa palavra também. Mas sempre se referindo de forma carinhosa. Se você olhar no versículo 1 aí do capítulo 2, ele vai usar essa palavra se referindo de uma forma carinhosa.
Meus irmãos, parece claramente que João está escrevendo para a igreja. Não está escrevendo para o mundo de forma geral, está falando para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, salvos. E não parece em nenhum momento aqui que ele está falando de faixa etária, mas está falando justamente sobre esse afeto. Então lembre-se, meus irmãos, que João está escrevendo justamente para a igreja, para aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele quer que os crentes comprovem, que os crentes estejam firmes na ssalvação, sejam firmes na eleição de Deus para a salvação. E que agora a gente precisa viver essa salvação, a gente precisa viver essa santidade. E uma das evidências é que ele diz aqui, escreve, que porque os pecados desses irmãos foram perdoados. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E esses crentes precisavam se alegrar nisso, porque os pecados foram perdoados de forma definitiva. Meus irmãos, a palavra pecado aqui, ela está num tempo perfeito. O que é esse tempo perfeito? É que aconteceu lá no passado e tem seus efeitos até hoje. Aconteceu. Os seus pecados foram perdoados definitivamente. É uma ação concluída de forma definitiva. Eu e você tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus de uma vez por todas. Não existe a ideia de que eu pequei e agora não tem mais o perdão de Deus, eu vou ter que correr atrás do perdão de Deus, senão eu vou para o inferno. Não existe. Se você foi pecado, se você pecou e você foi perdoado uma vez por Jesus ali na cruz, porque Paulo vai dizer, não tem como Jesus morrer duas vezes. Uma vez ele morreu, e uma vez é o suficiente para apagar e perdoar todos os nossos pecados. João está falando do tempo perfeito. Jesus nos perdoou definitivamente. E essa ação, ela tem um efeito no passado, no presente e no futuro. Vocês entendem o que significa isso, meus irmãos? Que os pecados que vocês cometeram no passado foram perdoados. Os pecados que vocês vão cometer hoje, ou que vocês estão cometendo aí na cabeça de vocês, ou que vocês vão cometer amanhã, todos eles foram perdoados em Cristo Jesus. E Cristo morreu por isso, para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E a garantia disso é que nossos pecados foram perdoados justamente em Jesus. Se nossos pecados fossem perdoados porque nós estamos na igreja, cuidado. Que amanhã, se você faltar o domingo, se Jesus voltar, não é isso que falam por aí? Não existe isso, meus irmãos. Nossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. É Jesus quem perdoa os nossos pecados. Não é por causa de uma igreja, não é por causa da minha família que vai para a igreja, não é porque eu vou para a igreja todos os domingos. Deus perdoa os nossos pecados por causa de Jesus, porque ele se baseia na morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus em nós, ele vê a obra de Jesus na cruz, uma obra que nós não poderíamos fazer. Ele vê a morte de Jesus, e a Bíblia diz que Deus se satisfez na morte de Jesus. O que a Bíblia quer dizer com isso? O que o autor quis dizer com isso? Quis dizer que a obra de Jesus na cruz foi perfeita, e ela é suficiente para apagar todos os pecados. Por isso, que se você acha que tem algum pecado na sua vida, que não existe perdão, que não pode, que você cometeu, que Deus não pode te perdoar, você está indo contra a palavra de Deus. Porque não há pecado que Deus não possa perdoar. Aí você pode dizer, pastor, mas e o pecado da blasfêmia? Meu irmão, se você pecou o pecado da blasfêmia, é porque você nunca foi de Cristo. E há interpretações muito erradas a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você negar a tua vida inteira a obra do Espírito Santo, a obra de Deus. E muitas pessoas vão morrer negando o Espírito Santo, negando a obra de Deus. Negar o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, é você aderir ao diabo, colocar na conta do diabo algo que Deus faz na nossa vida. Algo que Deus está fazendo. Meu irmão, para você fazer isso, você tem que estar numa depravação total mesmo da sua vida e nunca ter tido experiência verdadeira com Cristo. Então,
Não existe pecado na sua vida que não pode ser perdoado. Pense em todos eles foram perdoados. A Bíblia nos diz que Deus jogou esses pecados no profundo mar, onde ele já não se lembra mais. E eu se lembrar aqui não é no sentido de que Deus não sabe, mas que ele não faz com que esses pecados te condenem mais. Porque agora você está salvo e é salvo por meio de Cristo Jesus. E é isso que João está querendo confirmar para a igreja e trazer esse ânimo novamente para a igreja e dizer, olha, entendam de uma vez por toda, os seus pecados estão perdoados por causa de Jesus, porque Jesus deu a vida por vocês. Efésios 1:7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Nele, em Cristo Jesus, nós temos o perdão de pecados. E de forma definitiva, o verbo perfeito aconteceu lá atrás, quando Cristo morreu e ressuscitou. Ali, os nossos pecados foram perdoados. E nada mais nos condena. Ah, pastor, então eu vou viver no pecado. Então, já que... Aí, João vai nos ensinar. Se você diz que ama a Deus, mas comete pecados, ou seja, vive no pecado, você é mentiroso. Você não ama a Deus. Você não é um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Veja como são implicações que estão ligadas. Todos os nossos pecados são perdoados. Eu não vou querer mais viver para pecar, porque Cristo morreu por eles. Eu não vou querer viver mais uma vida em pecado. Isso a gente tem que desejar, porque aqueles que são crentes em Cristo Jesus desejam justamente viver uma vida de santidade. E aqui, meus irmãos, no verso 13 e 14, a gente pode estudar eles juntos, porque é uma linguagem aqui poética, com repetições que João está usando. E outro ponto interessante é que desde o início da carta de João, ele sempre usa a palavra escrevo no presente. E aqui, a partir do verso 13 e até o final da carta, João ele vai usar no passado, escrevi. Alguns teólogos, para alguns teólogos vão dizer que João escreveu essa carta em duas etapas. A primeira até o verso 12, porque está dizendo várias vezes, eu escrevo, e a partir do verso então, 13, é a segunda parte da carta em que João fala, eu escrevi. Independente do que aconteceu aqui, mas João ele faz essa diferença, eu preciso destacar que ele faz essa diferença de escrevo e escrevi. Nós talvez não saberemos o porquê. Mas veja, meus irmãos, que agora João ele vai falar do aspecto espiritual da igreja, da forma como a igreja vive, de uma vida. O que nós somos? Um dia nós fomos criança, um dia fomos adolescentes, um dia a gente foi jovem, alguns ainda estão sendo crianças, outros já estão numa idade mais avançada, são idosos, alguns já são pais. É a característica da vida. E João traz essa característica justamente para a gente aprender um pouco a respeito da nossa vida cristã, da nossa vida cristã espiritual com Deus. Veja que no verso 14, por exemplo, aqui, que João fala filhinhos de novo, ele usa outra palavra, não é a mesma. Eu até entendo por que eles traduzem dessa forma, no português, mas a palavra aqui usada é paidia. E paidia é uma criança que já consegue viver um pouquinho sem a necessidade do pai estar carregando. Tanto que Jesus ele usa essa palavra lá em Marcos 10, 13. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Ele está falando essa palavra paidia. Uma criança que já sabe alguma coisa. É outra palavra, não é a mesma que é usada ali no verso 12. Então, meus irmãos, veja que João ele não está direcionando aqui os ensinamentos às divisões etárias da igreja. Eu não consigo, pelo menos, ver dessa forma. Porque ele quer justamente demonstrar, não o jovem de idade, mas o jovem espiritual, a pessoa que nasceu de novo. Lembra, meus irmãos, todos nós, para estarmos com Cristo, precisamos nascer de novo. Isso é chamada regeneração, é o nascer de novo. Então todos, você que é crente em Cristo Jesus, entendeu a obra de Cristo na sua vida, entenda, você teve que nascer de novo. Porque Jesus disse que ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. E aí o que Nicodemos fala para ele? Como eu posso nascer de novo? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus fala, que é o nascido do Espírito. Ou seja, aqueles que nasceram de volta, tiveram a metanoia, a palavra metanoia usada lá em Romanos, mudança de mente.
É uma mudança de vida, é o nascer de novo. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que todos os pecados estão afastados de Deus. Todos os pecados estão mortos. A palavra mortos ali tem esse sentido justamente espiritual. Você não pode fazer nada se você está morto. Se você está morto espiritualmente, você não pode tomar nenhuma decisão. E a Bíblia diz que Deus nos regenera, ou seja, nos faz nascer de novo e espiritualmente nós nascemos novamente. Então todos nós, todos, sem exceção, nasceram de novo e iniciaram a sua vida cristã, a sua fé cristã. Eu queria que você pensasse nessa manhã a respeito em que fase da sua vida cristã, da sua vida espiritual você está. Eu não tenho dúvida que tem pessoas aqui que estão ainda na fase de criança, outros são jovens, outros estão de pais espirituais, outros não tiveram ainda o nascer de novo e precisam nascer novamente. E na igreja existe justamente essa maturidade espiritual, pessoas que ainda são crianças, que estão experimentando o que é novo. E existem aquelas pessoas que estão evoluindo para questões mais doutrinárias, questões teológicas, que já estão ensinando, já estão discipulando. E existem aquelas pessoas que já viveram isso e tendo experiência para compartilhar, para ensinar. João Calvino, quando ele comenta sobre esse texto, ele diz que João ele quer justamente falar a todas as pessoas, e não a um grupo específico de faixa etária. Então, ele quer justamente fazer com que os crentes entendam que os dias passam e a gente precisa amadurecer. E João está escrevendo que esse amadurecimento é natural, tem que ser natural na vida do crente. Na vida cristã nós tivemos um início quando nós nascemos de novo. E aí nós começamos engatinhando. Nós começamos a viver, é o momento em que nós conhecemos a Deus, é o momento em que nós começamos a ter intimidade, é o momento em que nós experimentamos o perdão de Deus, que é o que João acabou de dizer. Vocês foram perdoados em Cristo Jesus. Não é assim que muitos aqui estão vivendo? Vocês que estão iniciando agora, que conheceram o Evangelho agora, que entregaram a vida a Cristo agora. É um momento tão gostoso, é um momento que vocês estão se apegando a Deus, que vocês estão conhecendo a Deus. Essa fase, meus irmãos, ela é maravilhosa. É quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo e nós queremos viver para Ele. Queremos nos dedicar totalmente a Ele. Nós ficamos nos perguntando, sério, que meu pecado foi perdoado? Aquele Deus, aquele foi perdoado. É o momento que a gente começa a surgir as dúvidas. Deus, todos os meus pecados. E você começa a experimentar essa graça maravilhosa de Deus. É nesse momento que você é criança ainda espiritual, que você aprende que seus pecados, todos eles, foram perdoados. Na criança há o quê? Há dúvidas. Na criança, muitas vezes, receios. Precisam de apoio. Precisam de ajuda. São dependentes, muitas vezes, mais do que as outras pessoas. Pastor, o que significa isso? Pastor, o que a Bíblia quer dizer com isso? É tão maravilhoso, é tão gostoso ouvir as ovelhas que nasceram de novo, que estão no início, engatinhando, perguntando, querendo saber. Meus irmãos, isso é igreja. Mas nessa fase, meus irmãos, também é o momento em que nós criamos os alicerces. Por isso, leiam a Bíblia mais do que qualquer outra coisa. Você que é criança ainda, espiritualmente, leia a Bíblia, leia. Estude a palavra de Deus, faça isso mesmo. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu vou visitar alguns irmãos e eles falam, pastor, eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu quero ler, eu sento com meu marido, eu sento com a minha esposa, eu estou lendo, estamos lendo juntos, estamos aprendendo juntos. É isso, essa fase é maravilhosa. E leia a palavra de Deus. Estude. Se está com dúvida, pergunte, mas leia. Estude a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, as crianças também precisam evoluir para uma maturidade maior. Ir para uma fase de ser jovem, precisam amadurecer. Dá uma dor no coração também quando eu visito alguns amigos, ou alguns amigos vêm visitar, e eles estão nos mesmos dilemas há 10, 20 anos. Não tem crescimento espiritual. A pessoa está na igreja há 10, 20 anos e não tem crescimento. Não tem amadurecimento.
E aí você fica 10 anos sem ver a pessoa, aí você vai ver de novo e fala, agora ela vai trazer uma novidade de vida, né? O que ela está vivendo? Ai, pastor, estou vivendo a mesma coisa que eu vivi lá 10 anos atrás, estou indo aí. E não tem maturidade. Pessoas, meus irmãos, eu vejo pessoas assim que cresceram comigo na igreja. Você vai falar sobre alguma questão teológica, a pessoa não sabe, não desenvolve. Não estuda a palavra de Deus. Pessoas que estão na igreja há anos e anos e anos. Na mesma situação, sem mudança de vida, sem esperança muitas vezes. Ou aquelas crianças que estão 10, 20 anos na igreja e ainda estão esperando a mudança. Não, porque Deus vai fazer aquela mudança que Ele falou 10 anos atrás. Toda semana Deus falando, eu vou fazer, né? Falando entre aspas. Pessoa voltando para o mesmo estado espiritual. João disse que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E que essa era a doutrina essencial. É o evangelho puro, simples. É o evangelho que todos nós devemos conhecer, todos nós devemos aceitar e caminhar. O evangelho de que você, pecador, não pode obter a salvação por si mesmo. Precisa de alguém para te salvar. É isso que o evangelho diz. Que você é condenado, que você está condenado, mas que Cristo Jesus, somente Ele, pode te livrar dessa condenação eterna. É isso o evangelho. O evangelho diz que Jesus Cristo morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o evangelho. Você crê nisso? Você entendeu isso? Agora você precisa evoluir. Mas chega momentos na vida espiritual em que a pessoa precisa tomar uma decisão de que ou eu vou evoluir ou eu vou continuar ainda no essencial. Só quero o essencial, não quero mais nada. Queria que vocês abrissem em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Eu vou ler aqui a respeito do verso 11, meus irmãos, porque veja que chega um momento na nossa vida que nós precisamos crescer espiritualmente, conhecer mais sobre as verdades reveladas. Você já sabe que o seu pecado foi perdoado. Você já sabe o que Cristo fez na cruz, você já entregou a vida a Cristo. Você já fez Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Agora você precisa evoluir, crescer espiritualmente, crescer em santidade. E olha que interessante o que o autor diz aqui. Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deveriam ser mestres, olha o que estava acontecendo dentro da igreja, pessoas que já estão anos dentro da igreja, que já poderiam conhecer tantas coisas, não buscam conhecer, não buscam o amadurecimento espiritual. Verso 12, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Meus irmãos, pessoas dentro da igreja anos e anos e anos e aqui no leite, só no leite. Quando na verdade tinha que estar buscando alimentos espirituais concretos, coisas mais elevadas. Deviam ser mestres já, pelo tanto de tempo que está dentro da igreja. Mas não buscam a palavra de Deus. E é justamente isso que o autor está dizendo. Aí tem que ficar voltando, lá no elementar. Eu fui perdoado mesmo? 10, 20 anos dentro da igreja, perguntando se você foi perdoado. Se todos os seus pecados foram perdoados. Se Cristo Jesus morreu por todos os seus pecados. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir sobre não somente o bem, mas também o mal. 10 anos na igreja perguntando às vezes as mesmas coisas. Eu quero
trazer essa palavra daqui a um ano. E quero te fazer essa pergunta. Você que vai estar conosco, algumas pessoas já vão ser membros da igreja a partir de semana que vem. Quero trazer essa palavra e quero te perguntar, e aí, como está a sua maturidade espiritual? Quanto você tem crescido? Quanto você tem se desenvolvido? João fala aqui também dos jovens, daquela maturidade espiritual um pouco mais elevada, porque nessa fase é o momento que você vence o maligno, em que as heresias, você começa a perceber o que é heresia. Quando você está, meus irmãos, olha só, quando você está no leite materno, você nem percebe o que é heresia. E é por isso que muita gente está debaixo de heresia e não sabe, porque só está no leite. Só está no leite. Está no básico. Aí, quando você vai para a internet e começa a ver coisas que você nunca tinha visto, você fala, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Nem sabia que estava na Bíblia isso. Nem sabia que a Bíblia falava sobre isso. Veja você saindo dessa fase do leite e indo para o alimento sólido. E aí você começa a perceber, meu Deus. Não, e pior que tem gente que nem o leite bebeu, né? Achou que estava bebendo leite, mas nem o leite do evangelho verdadeiro foi bebido. Mas nós temos que amadurecer, jovens, fortes, aqueles que vencem o maligno, que não são mais enganados espiritualmente, que dominam o maligno, avançam contra o maligno. Nessa fase também nós temos que cuidar, porque os jovens, muitas vezes são orgulhosos, mas temos que cuidar também do nosso orgulho. Não somos fortes porque nós somos jovens simplesmente, mas justamente porque por meio de Cristo nós vencemos o maligno. Por meio de Cristo, por meio da palavra que permanece neles. É isso que João está dizendo. Vence o maligno por meio da palavra, por meio disso aqui, ó. Nós vencemos o maligno. Por meio da palavra de Deus. Não se vence o maligno pelas nossas forças, pelo nosso tempo de igreja, mas pela palavra de Deus, a maturidade na palavra de Deus. E João também direciona aos pais. E ele se dirige também, assim como os jovens, ele se dirige duas vezes aqui aos pais, versos 13 e 14. Os pais que já são pais espirituais, pessoas que conhecem, têm conhecido, nunca vão conhecer o suficiente, vão precisar continuar conhecendo. Você é pai, você continua aprendendo com seu filho. Quantos anos ainda você vai continuar aprendendo? Porque a nossa vida espiritual é um eterno crescimento, meus irmãos. Por que eu digo para os irmãos lerem o que a gente está estudando aqui? Porque eu estou falando aqui e eu sei que eu estou deixando passar despercebido muitas outras coisas aqui, pérolas maravilhosas para nossas vidas. Que não dá para resumir isso em 40 minutos de pregação. Leiam a palavra de Deus, porque aqui, meus irmãos, é um manancial de coisas maravilhosas de Deus para nossas vidas. Por isso que leiam, estudem. E pais, continuem lendo, estudando. Mas existem pessoas que estão dentro da comunidade cristã que já são pais espirituais, que podem ensinar, que podem aconselhar, por meio da experiência, por meio do conhecimento da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 20, Paulo diz assim, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, mas quanto a juízo, sede homens amadurecidos. Precisamos avançar para a fase de amadurecimento, precisamos crescer, olhar para um alvo. Lembra que nós estudamos em Filipenses? Paulo dizendo para avançar para o alvo, que era o alvo o quê? Ser amadurecido. Buscar estar amadurecido. Ele mesmo diz, não que a gente já tenha obtido o amadurecimento total, a perfeição, mas foque nisso. Em amadurecer, em crescer espiritualmente. João está dizendo aqui que esses pais têm um conhecimento íntimo de Deus. Pais espirituais, pessoas que ensinam. Que esse seja o teu alvo também. Assim como toda criança. Ela quer crescer, ela vê o pai grandão, ela quer ser também. Mas ame, meus irmãos, a etapa. Ame a fase que você está vivendo. Por isso eu digo aqui, não se importe qual é a idade que você tem. Se você tem 70, 80 anos. Mas agora que você conheceu o Evangelho verdadeiro, agora que você percebeu mesmo que você está engatinhando ainda, ame essa fase. Estude a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Não queira ser o que você não é. Cresça, vai amadurecendo. Não importa a idade.
O que importa é o nosso tempo com Deus, relacionamento com Deus, o nosso amadurecimento. E a gente vai crescendo, vai crescendo. É nos estudos bíblicos, é na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, é na pregação, é na comunhão uns com os outros. Na comunhão na igreja, assim nós vamos amadurecendo, vamos crescendo. Não fica preocupado, não. Meu Deus, estou com 50 anos aqui, vou começar do zero. Amém. Que maravilha, você vai experimentar o que todos nós experimentamos. Que é esse amor, o perdão de Deus. É a fase assim, de questionar, nossa, Deus perdoou isso mesmo. É a fase de questionamento, mas nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. Meus irmãos, eu quero concluir com algumas questões práticas para nossas vidas. Se pergunte e responda para você mesmo em que fase, em que estágio espiritual da sua vida você está. Que momento é esse da sua vida? Desfrute, não existe estágio melhor. Quando você está naturalmente nesse estágio da sua vida, não existe o estágio melhor no sentido, aquele é melhor, eu ainda estou... Não, aproveite o estágio da sua vida. Aproveite se você é uma criança espiritual, aproveite esse momento. Busque, leia, estude a palavra de Deus. Nós precisamos respeitar esses estágios, precisamos crescer, precisamos amadurecer. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam. A Bíblia nos ensina a crescermos espiritualmente, a amadurecer espiritualmente. E nós como fazemos isso? Por meio da palavra. Estudando e conhecendo mais de Deus, meus irmãos. Não queira conhecer, não fique buscando conhecer a Deus pelo teu intelecto. Porque você vai errar, você vai dizer, vai tratar Deus de uma forma que Ele não é. Vai achar que Deus é uma coisa que Ele não é. Não faça isso buscando na experiência. Faça isso buscando na palavra de Deus. Quem Deus é? Agora eu vi que Deus é amor. Agora eu vi também que Deus é ira. Deus, Ele se ira. Opa! Eu tenho que cuidar com meus pecados. Eu descubro que Deus é graça. Olha só, Deus é graça. Eita, mas Deus é justiça também. E Ele vai derramar a sua justiça. Então a gente vai amadurecendo, vai crescendo, mas não viva pelas experiências. Viva pelo conhecimento da palavra de Deus. E naturalmente você vai ter experiência. A experiência de comunhão com Deus. A experiência de conhecer como é maravilhoso a gente ler a palavra. E os irmãos quando falam para mim, pastor, eu leio a palavra, às vezes eu começo a chorar e não consigo continuar porque eu fico tão alegre. E é isso, essa experiência, a melhor experiência que existe na vida do crente é ler as coisas do Senhor e chorar e sentir mal por aquilo. Se alegrar por aquilo que Cristo fez. É a experiência, essa experiência é a experiência verdadeira. Muitas pessoas estão vivendo cheias de experiência. Mas pode perguntar para essas pessoas. Você pode analisar a vida dessas pessoas. Não tem crescimento espiritual. Estão sempre batendo na mesma tecla. Esperando as mesmas respostas. Esperando sempre as mesmas revelações. Não tem conhecimento espiritual, não tem crescimento espiritual. Mas quer ter experiência verdadeira? Experimente ler a palavra de Deus. E você vai ver o que é a experiência verdadeira com Deus. Conhecendo o verdadeiro Deus. O Deus das Escrituras. Não o Deus da minha imaginação. Não o Deus que eu acho que é. Mas o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Então, esses são os pontos de destaque desse texto que chama atenção para nós. E João diz, nossos pecados foram perdoados. Como? Por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus nós podemos conhecer mais a Deus. Por meio de Cristo Jesus nós podemos prevalecer sobre Satanás. Como? Nos firmando na palavra de Deus. Tudo por meio da palavra de Deus. O Evangelho nos concede tudo o que nós precisamos para viver de forma agradável a Deus, uma forma que glorifica o nome do Senhor. Tudo que nós precisamos para ser feliz no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida, nós temos no Evangelho, na palavra de Deus. Perdão, conhecimento de Deus, firmeza, vitória. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Se apegue a ela, cresça espiritualmente. Daqui a um ano eu vou fazer essa pergunta. Analise a sua vida. Faça isso hoje. Quanto tempo você está dentro de uma igreja? E quão amadurecido você está? E quão você entende que precisa amadurecer? Aprenda, cresça na graça do Senhor por meio da sua palavra. Amém? Vamos orar?